Vamos continuar aqui as distorções protestantes, né? Que são imensas. Errado dizer que Pedro esteve e morreu em Roma. E a segunda, Pedro de alguma forma assumiu um bispado em Roma. Ele era realmente bispo de Roma ou não? O que a Vou história começar diz? pela segunda pergunta. Não havia episcopado monárquico. Tá? Porque assim, bispo na Bíblia, isso é até um problema no meio evangélico, não é um homem que domina sobre um corpo de igrejas. Bispo na Bíblia é a mesma coisa que pastor. Então, bispos e presbíteros são cargos intercambiáveis. Aqui já começa uma falácia protestante. Simples. 1 Coríntios 12, 28. Foi constituído primeiramente os apóstolos. E os apóstolos deixaram o sucessor, que são os bispos. Os presbíteros são os padres. Não são bispos que se auto-ungiu, que se auto-enviou, como Edir Macedo, apóstolo Valdemir Santiago, apóstolo Agenor Duque, etc. Essa classe aí que você vê. Não, primeiramente foi constituído primeiramente os apóstolos deixaram sucessores, que são os bispos. Os presbíteros são os padres, que estão sob o pastoreio dos bispos. E os bispos estão em comunhão com o bispo de Roma, o bispo universal, que é o Papa. Só, cara, meu Deus do céu, cara. Quem disse isso aqui é a Escritura, cara. Romanos 10, como pregarão se não forem enviados? Quem enviou esses bispos? Estou falando bispo, fundamento de homens. Presbítero, diácono, fundamento de homens. Apóstolo, tal, etc. Pô, pelo amor de Deus, cara. Meu, com todo respeito àquele que estuda a história, nossa, cara. Meu, sem comentário, cara, sem comentário. Tá? Não existe um episcopado monárquico. Pedro, ele era um presbítero que dentro da Olha só, sinagoga, ele é um... o presbítero, ele está abaixo do bispo, porque quem pastoreia esse presbítero, que é o padre, é o bispo. E quem é o bispo? Então, se São Pedro não é o bispo, quem é o bispo? Então, protestante. Oh, meu Deus do céu, cara. Olha só, tudo que esse cara fala, olha só. Você pega aqui, ó, Apocalipse. Olha só que interessante. 13, ó. 13:6. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo e os habitantes do céu. Ó, a Bíblia diz que quem está usando a boca desses caras é o espírito da besta. Blasfemar contra quem? Contra a igreja. Blasfemar contra o quê? Contra a Eucaristia. Degrinir os habitantes do céu. Degrinir o tabernáculo. Degrinir a igreja de Cristo. Meu irmão do céu, em Atos dos Apóstolos 15 ali, vemos o bispo ali de Jerusalém, é São Tiago. Certo? E o bispo universal, quem pastoreia São Tiago é São Pedro. E tanto as Apóstolos 15:7 coloca a casa em ordem. 1 Coríntios 3, ou 1 Timóteo 3, ali vemos os bispos, vemos os diáconos, vemos totalmente como a igreja ela é organizada. João 21, do 15 a 17. Vemos ali quem vai pastorear essa igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Meu Deus do céu, cara. A Bíblia não deixa brecha nenhuma, cara. Tem um governante, 1 Coríntios 12:8, tem o dom de governar. Vamos ver onde ele vai chegar nesse assunto. Então, o foco desses caras é degrinir, cara. O foco desses caras é para você não conhecer a verdadeira igreja. Como posso negar? E Pedro, ele não é nem presbítero, cara. Ele é ancião. Se pegar primeiro 1 Coríntios 5:1, que a Bíblia protestante está como presbítero, porque eles não querem que você saiba que tem um bispo universal. Olha só que interessante, cara. Nas Bíblias protestantes está adulterado. Algumas delas, João Ferreira de Almeida, né? Pedro 5:1, ó. Eis a exortação que dirijo
ao ancião que estão entre vós, ó. São Pedro, ele está exaltando e enviando os anciãos ali para as comunidades. Porque sou ancião como eles, fui testemunho do sofrimento de Cristo, e serei participante com ele daquela glória que há de manifestar, Eu, ancião também, que está ali na igreja de Roma, o nome simbólico Babilônia, 1 Pedro 5,13, prova convincente bíblica que Pedro esteve em Roma. Eusébio de Cesareia, Santo Irineu de Leão, temos uma porrada de santos aí dando testemunho. Não, Pedro ele não é bispo, ele é presbítero. Bispo aqui é então? Uma liderança com as demais. Tá? Então Pedro não mandava nem em Jerusalém. Porque parece o Tiago lá mandava mais que ele, parece. Então a gente tem Pedro, Tiago e João, ou seja, um corpo de presbíteros, e o cabeça deles... Vamos ver. Aos dois mentirosos, diz que Pedro nem mandava em Jerusalém. Foi São Tiago, etc. Vamos ver se a Bíblia concorda com eles? Atos 15. Do 1 ali, nem Paulo nem Barnabé colocou a casa em ordem. Reuniram o conselho dos anciãos ali, ó. É só, Atos Apóstolos 15, 7, que eu tô sem óculos, que eu não tô chegando mais nada, tô ficando velho. É só, ao fim de uma grande discussão, olha só, teve discussão, teve debate, não resolveu nada. Olha só. Pedro levantou-se, ele disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, é Deus que conhece os corações e testemunhou a seu respeito, dando ao Espírito Santo da mesma forma que a nós, nem fez distinção alguma entre nós e ele, purificando pela fé os seus corações. Por quê? Pois provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como ele. 12. Toda a Assembleia ouviu silenciosamente. Será o pastor? Será o historiador? Não tem autoridade. Isso aqui é o quê? Acessando a discussão, colocando a casa em ordem. Aqui que vem os cursilhos. Os cursilhos, ele tem base bíblica. Quem define esse cursilho é aquele que tem a profecia, aquele que tem a chave de ligar e desligar. Como é profetizado em João 21, do 15 a 17. E Lucas 22, 30 e 31. Mateus 16, 18. Não tem como, tá, protestante? Toda a Assembleia, 12, ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviu Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fez por meio deles entre os gentios. 13. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvir, disse-lhe. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para retirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Tiago exaltando o seu pastor. Tiago recitando ali que o seu pastor universal falou. Por que Tiago não levantou e colocou ali a casa em ordem? Por que Tiago não levantou ali e não cessou a discussão? Por que Paulo não encerrou a discussão? Por que Barnabé não encerrou a discussão? Só foi o pontífice. Porque ele tem autoridade. Ele tem o pastoreio. Ele tem a preeminência de pastorear essa igreja. Porque ele é o pastor universal. Ele não é o pastor local. Ele não é o presbítero. Ele é o bispo universal. Que pastoreia os bispos em comunhão com ele. Que pastoreia os presbíteros, que são os padres. Que pastoreia os anciões. Como vai dizer Atos Apóstolos 15, 7. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pela comunidade.
pelos apóstolos e ancião. Os apóstolos sempre primeiro. Porque 1 Coríntios, Deus discutiu primeiramente os apóstolos. Os anciãos aqui é enviado pelos apóstolos. Os anciãos aqui é formado pelos apóstolos. Os anciãos aqui são testemunhas que 1 Coríntios 2:28 foi contigo primeiramente aos apóstolos. Tem que passar por uma hierarquia, por um pastoreio, por uma preeminência salvífica que foi reconhecida ali. Mateus 16:18. Simão não foi na carne, eu senti revolução, mas meu pai que está no céu. Eu declaro sobre ti, Pedro, de minha igreja. Então, tudo que esses caras falam é o espírito da besta, cuspindo heresia, degrinindo a igreja, usando a própria escritura. Mateus 4:6, o próprio Satanás está usando a escritura. Isso é normal, meu querido. O próprio demônio usar a escritura. O próprio falso profeta manusear a escritura. Porque o foco vem de distorcer, de te enganar, 2 Coríntios 4, por outro espírito, é com a palavra. Porque o fiel vai ouvir a palavra, vai... Não, ali é profeta. Mas não tem tradição, não tem magistério, não tem pastoreio. Você está pregando por sua própria conta, que você vê ali na Itaba, pracinha de Itaquá, fica aqueles pastores gritando igual um manezão. Quem enviou vocês? Quem te pastoreia? Está bem próximo ali da Eucaristia, a presença real de Cristo ali, ó. Simples entender isso, meu querido. Eu vi um testemunho da mãe do Carlos Ocuti, e Carlos Ocuti falou, mãe, muitos falsos profetas vai vir. E como esses falsos profetas vai convencer as pessoas? Com milagres e prodígios enganadores. De acordo com a Bíblia, cara. Então, nada mais, nada menos simples de se entender como os falsos profetas, os mentirosos, os impostores, segundo Coríntios 2:17, esse outro espírito vão seduzir as pessoas com milagres e prodígios, com pregações bonitas. Mas o que dá o foco para a gente entender que neles não são conhecidos da verdade? Para a gente não cair em Mateus 24 nessas visões desses falsos profetas, que vai seduzir, se for possível, até os eleitos. Que são os eleitos? Que está nesse corpo místico da igreja. Como vocês não vão ser seduzidos por esses caras? Porque você vai ouvir a visão do magistério. Porque esses falsos profetas, esses falsos cristos, esses impostores, vai fazer igual esses caras estão fazendo. Não, a igreja católica não é verdadeira, não. Pedro nunca teve Roma, Pedro nunca foi papa, etc. Maria é pecadora, não tem tradição, somente a escritura, piriri, parará. Olha só como esses caras vão te seduzir você. Se você não estiver alicerciado na coluna sustentável da verdade, como Paulo diz, caso eu tardar, a igreja ela é coluna. Que é o tardar? Se eu sair dessa igreja e seguir outro fundamento. Gálatas 7, não há dois evangelhos. Um único evangelho está nessa coluna sustentável da verdade, em comunhão com o bispo de Roma. Transmitido a quem foi confiado, aos apóstolos 2. Ali, Atos Apóstolos 15, ali, São Pedro coloca a casa em ordem para você entender que o magistério é a coluna sustentável da verdade, que os apóstolos são as colunas. O último apóstolo ali, São João. Então, nós temos que meditar, degustar o que os apóstolos pregou, cara. Os falsos profetas vão seguir outra linha de raciocínio. Simples entender isso, cara. Você vê que os caras é mentiroso, estão fazendo vários vídeos aí desse historiador, cara. Você vê, cara, mas não tem como, cara. Porque essa igreja, João 16, para finalizar aqui, ó, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá
Mas dirá o que eu vi, eu vou anunciar as coisas que virão. Então, esse Espírito da verdade, ele vai estar em divisões. Esse Espírito da verdade vai inspirar pastores que vai ficar gritando, berrando lá na praça, que não tem envio, que fundou a sua própria igreja, que prega totalmente ao contrário que os apóstolos pregaram. Simples entender isso, cara. Com todo respeito que você nasceu num berço evangélico, infelizmente, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, e meu Pai, se não passar por mim. Como você vai chegar até esse caminho? Como você vai chegar à verdade? Pelo Espírito Santo que inspirou os apóstolos para te mostrar esse caminho. As apóstolos 2,47 juntava outro para o caminho da salvação, porque se tornar membro dessa igreja mística, que é a coluna sustentáculo da verdade, professor. Aonde São Pedro não coloca a casa em ordem? Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Simples, cara. Você quer ser enganado porque você quer, cara. Simples. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Rogai por nós, Carlos Racuti.